Nós vamos à descoberta da própria cidade. Há algum tempo fiz isto no Terreiro do Paço, a antiga Praça do Comércio, portanto a sala de visitas completamente renovada da cidade de Lisboa, e agora fui para a zona dos Aliados, na cidade do Porto. Conheça as histórias. Valentim, já fiz isto com o Miguel, também o nosso colega na cidade de Lisboa, tentando perceber o Terreiro do Paço enquanto sala de visitas da capital. E vou tentar fazer contigo mesmo nesta que eu considero que seja a sala de visitas da cidade do Porto. Portanto, estamos na Praça da Liberdade e logo a seguir temos a Avenida dos Aliados. Já vamos aos Aliados, porque esta praça é muito mais antiga que o seguimento para norte. Esta praça surge no século XVIII, portanto, surge com o quê? Com o crescimento e o desenvolvimento da cidade do Porto. Chama-se Praça Nova das Hortas, porque fica situada no antigo Campo das Hortas e vai adquirindo vários nomes consoante os episódios que vão ocorrendo a norte do país e particularmente nesta cidade. Foi Praça da República, foi Praça Dom Pedro IV e agora é a Praça da Liberdade. Claro que quem domina esta praça é justamente a figura de Dom Pedro IV. Eu devo dizer que esta praça, quando surge, portanto, era uma praça fechada. Ela seria fechada justamente ali, naquela passagem dos automóveis. Ali ficava um grande edifício, um palácio, onde estava situada a Câmara Municipal. E claro que a figura mais imponente, mais importante desta praça é o próprio do Dom Pedro IV. E porquê? Porque Dom Pedro IV está intimamente ligado à cidade do Porto. Ele vence aqui durante o cerco do Porto as tropas que se lhe opunham e os partidários de Dom Miguel. Ele é filho de Dom João VI, ele é filho da rainha Carlota Joaquina e mais, ele é o grande herói das lutas liberais. E, portanto, com a ajuda da população do Porto, ele vence as tropas miguelistas de Dom Miguel, justamente na altura do cerco do Porto. E há aqui, portanto, uma relação de grande carinho, de grande afeto, de agradecimento para com a cidade do Porto. Mas o coração de Dom Pedro IV está doado à cidade do Porto e está na Igreja da Lapa. Daquela época, portanto, da original Praça da Liberdade, nós só temos este outro edifício, é o Palácio das Cardosas. Este edifício já foi um convento, a fachada tem ainda a ver com o convento de Santo Eloy, ou o convento dos Lóios. É um edifício, entretanto, do século XIX, ele depois foi vendido em asta pública e foi um comerciante com fortuna feita no Brasil, como aliás era frequente naquele tempo, Manuel Cardoso dos Santos, quem comprou o edifício em asta pública. Com a morte dele, ficam aqui a viver a viúva e as filhas, as Cardosas, as filhas de Cardoso. Mais tarde, durante muitos anos, este edifício foi uma unidade bancária e há muito pouco tempo, devo dizer que é dos hotéis onde mais gosto de ficar na cidade do Porto, há muito pouco tempo passou a ser uma unidade hoteleira de excelência, não é? Da cadeia intercontinental, mas o que é certo é que até eu próprio, quando chego ao aeroporto e me meto no táxi, eu digo sempre que quero ir para o Palácio das Cardosas. Agora é assim, antes de seguirmos para norte, vamos talvez ali espreitar um edifício que vale a pena conhecer. Vamos a isso? Bora. Olha, gostaste desta visita? Adorei, estou a adorar. Eu não sou daqueles que fica a ver passar os comboios, mas sempre que venho à cidade do Porto, não deixo de visitar a estação de São Bento e sempre de máquina fotográfica em riste também para a fotografar. E porquê? Para já a estação de São Bento fica situada onde antes era o Mosteiro de São Bento de Ave Maria, um mosteiro feminino consagrado à Ordem de São Bento. E depois porque esta é tida como uma das 16 estações mais bonitas do mundo. E isto deve-se certamente ao património azulejar que reveste as paredes da Garga. Bem tradicional, mostra os fatos históricos de Portugal. Você consegue ver todos os fatos importantes que aconteceram aqui no país
pelos azulejos, muito bonito. São azulejos do século XX, aliás, o projeto da estação é de 1900. Dom Carlos e Dona Amélia presidiram aqui ao lançamento das obras. São azulejos de Jorge Colasso e que representam cenas da história de Portugal, nomeadamente o casamento de Dom João I, cenas etnográficas que têm a ver com a região do Douro e do Minho, e até mesmo podemos encontrar aqui referências à evolução dos transportes. Tudo isto nos azulejos de Jorge Colasso. Conheci quem fez isto. Foi? O arquiteto Marcos da Silva. Como é que se ele chama? Marcos da Silva. Marcos da Silva. Gostou da obra dele? Gosta? A Estação de São Bento é imperdível. Eu trago sempre grupos de professores brasileiros para fazer uma semana de formação em Portugal. E eles ficam encantados quando chegam aqui e veem a beleza da história de Portugal descrita nas paredes em azulejos numa estação como essa. Isto é uma maravilha. É uma maravilha que nós temos cá no Porto. A nível de património é riquíssimo. Para o turismo, isto é todos os dias, é uma avalanche de pessoas. Portanto, isto é uma maravilha que nós temos aqui no Porto. Se porventura vier ao Porto, não deixe de visitar esta que é, volto a repetir, uma das 16 mais bonitas estações ferroviárias do mundo. Acolhedora, traz uma característica muito peculiar de Portugal, então assim, muito bonito. Foi ali que recebeste o prémio? Sim, exatamente. Do Bairro da Rosa. Do Bairro da Rosa, exatamente, há 2 anos para aí. Ora, muito bem, mas agora vamos seguir para a Avenida dos Aliados, que é a continuação, portanto, da Praça da Liberdade. E até fomos beber um cimbalino. Bem, saímos da estação de São Bento e estamos realmente de volta à sala de visitas da cidade do Porto. E já estamos em plena Avenida dos Aliados. Portanto, foi deitado abaixo todo este palácio que existia aqui onde estava sediada a Câmara do Porto e rasgou-se esta avenida até lá acima ao atual edifício da Câmara do Porto. Isto foi em 1916 e esta avenida ganha o nome de Avenida das Nações Aliadas. O que é que era Nações Aliadas? Então, porque isto estamos no rescaldo, ainda quando o projeto surge, é um projeto de um arquiteto inglês, Barry Parker. Quando ele surge, ainda estávamos na Primeira Guerra Mundial. Nações Aliadas tem a ver com os países que entraram para combater a Alemanha na Primeira Grande Guerra Mundial. E depois, mais tarde, passou a ser popularmente conhecida como a Avenida dos Aliados até hoje. Curiosamente, temos aqui este edifício. Este edifício também é de século XX, de 1929. Parte de uma encomenda da própria Câmara Municipal. Abriu concurso para a execução de uma estátua, portanto, de elementos decorativos para toda esta artéria. Henrique Moreira é o autor desta estátua, batizou-a de Juventude. Curiosamente, eu vivi aqui 10 anos, quando estava na RTP a fazer a Praça da Alegria, e sempre foi conhecida pelas gentes do Porto como a Menina Nua. Quem serviu de modelo foi uma senhora, Dona Aurélia Moreira, penso eu, ou Moreira Monteiro, agora já não posso precisar bem o apelido, e eu cheguei a entrevistá-la. Ela morre na década de 90 e eu cheguei a entrevistar esta senhora que serve de inspiração, que serviu de modelo para esta estátua, a estátua da Juventude, ou, se quiserem, para seguirmos o gosto dos portuenses, a estátua da Menina Nua, que domina esta zona da Avenida dos Aliados. E eu volto a repetir, é a partir daqui que qualquer visitante que esteja na cidade do Porto pode partir à descoberta da cidade. Vai para ali, vai para o lado direito, encontra a Igreja dos Clérigos e a Torre dos Clérigos, um projeto de Nazoni, penso que do século XVIII. Vai, à noite, por exemplo, a Movida decorre nos bares naquela zona. Vai para ali, tem a estação de São Bento, mais acima tem a Igreja de Santo Ildefonso, o Teatro São João. Portanto, a partir daqui é ir à descoberta da cidade. E nós vamos continuar. Olha, nós podemos ir agora beber um café, e sabes porquê? Porque
perderam-se, com o correr dos tempos, perderam-se muitos cafés. Isto aconteceu no nosso país. Nomeadamente, perderam-se aqui cafés, como o café suíço, onde decorriam tertúlias. Mas, felizmente, existe aqui um café que vale a pena conhecer, penso que é da década de 30, e é um café que é tido como o café dos músicos. Vamos a isso? Vamos embora? Vamos lá. Quando falamos na cidade do Porto, falamos essencialmente do Café Majestic. Todas as honrarias, todas as celebrações vão para esse café da Rua de Santa Catarina, com toda a justeza, porque é um exemplar único. Mas muitas vezes, e injustamente, esquecemos deste café, o Café Guarani, em plena Avenida dos Aliados. Ele foi inaugurado em 1933 e a decoração original é de Henrique Moreira. Todo o café é uma referência à importância dos Guarani, uma tribo que viveu na zona que hoje é ocupada pelo Uruguai, Paraguai e pelo Paraná, no Brasil. O mesmo proprietário que ficou com o Café Majestic e que, portanto, o devolveu em toda a sua pujança à cidade do Porto, também ficou com o Café Guarani. E em 2003 o café é renovado, é remodelado, respeitando a decoração original. Mas, na altura, foram encomendados estes belíssimos painéis de Graça Moraes, artista plástica de grande qualidade. São painéis com os senhores da Amazónia, uma alusão direta à tribo Guarani e ao seu jeito de viver. Ora, cá está uma sugestão para um cafezinho a meio da manhã ou um chá a meio da tarde, neste que é considerado o café dos músicos na cidade do Porto. Eu vou beber um café. E o nosso passeio vai, não saindo da Avenida dos Aliados, vai terminar junto à estátua de Almeida Garrett, ali bem juntinho à Câmara Municipal. Atualmente, este traçado, digamos assim, com este espelho d'água, nomeadamente, é fruto de uma remodelação para aí de 2005, 2006, da autoria de dois grandes arquitetos do Norte, do Porto, mas com dimensão mundial, Cisa Vieira e Souto Moura. E esta remodelação deu muito que falar, portanto, foi das remodelações da Avenida dos Aliados mais contestadas pela população. Sabes porquê? Porque abdicaram de muitos espaços verdes que existiam aqui. Sou que eu condeno uma coisa que tiraram, que era muito lindo, que eu gostava de ver e toda a gente, os jardins que estavam aqui para a praça abaixo. Tanto eu como toda a gente. Porque a flor é muito bonita e fica bem em qualquer lado, percebe? Por acaso gosto, é uma avenida que gosto bastante. Eu sinceramente acho que está muito bonita a Avenida dos Aliados e mais, acho que esta amplitude dá para que a população possa fruir de todo o espaço e mais, ele também se adapta a muitos eventos, acontecem aqui muitas coisas, nomeadamente concertos. Por alguma razão está ali um palco montado. O que é que parece a Avenida dos Aliados? Acho que está muito escura, não é? Não, mas isso tem a ver com a cor da cidade. Portanto, a Avenida dos Aliados é nitidamente cinzenta, porque a matéria-prima do Porto, desta zona do país, é o granito. Portanto, é uma cidade granítica. E eu acho que é isso mesmo que lhe dá esta virilidade. Se Lisboa é, para mim, uma cidade feminina, o Porto é nitidamente uma cidade... Macho. uma cidade masculina. Bem, vamos ali acima, quero-te mostrar outra coisa. Vamos lá. Vamos lá. Olha, não podemos levar as mesas, que isto está tudo preso, claro, não? Achas que ainda estavam aqui? Traz a cadeira. Não vai. Linda, maravilhosa. Prédios maravilhosos. Uma arquitetura linda. Eu acho isto muito bonito. É a primeira vez que eu venho cá e trouxe aqui a minha senhora para ver isto, que nunca veio ao Porto. It's crazy, it's very nice. Amazing. I'm here third time and it's amazing still. Isto tudo, estes monumentos todos de um lado e do outro, é a maior maravilha do mundo. Bem, nós não deixámos a Avenida dos Aliados, mas digamos que esta parte aqui já é a praça do município, porque estamos mesmo encostados à Câmara Municipal e junto à estátua de Almeida Garrett. Porquê aqui Almeida Garrett? Faz todo o sentido. Este escritor, dramaturgo, orador, político, ministro do Reino, nasceu no Porto. Aliás, esta estátua
tem tantos anos quanto eu, porque esta estátua foi feita em 1954. Almeida Garrett, portanto, é uma figura muito ligada ao Porto. Ele era filho do segundo zelador-mor da Alfândega do Porto e depois é um homem que se notabiliza através do seu talento nas mais diversas áreas. E, portanto, estamos aqui num sítio privilegiado, dominando toda a Avenida dos Aliados. Aliás, um sítio que é usado... o Papa. Estiveram aqui dois papas. João Paulo II, em 1982. Aliás, a sua estada aqui está imortalizada neste memorial. E também esteve aqui Bento XVI, neste mesmo local. Portanto, serviu de palco, permitam-me a expressão, para a celebração da Eucaristia e para a visita que Bento XVI e João Paulo II fizeram à cidade do Porto. E é a partir daqui, desta sala de visitas, realmente eu volto a repetir que se pode depois descobrir, ou para sul, ou para norte, ou para este ou oeste, todos os encantos desta cidade. O que é que parece tudo isto? Magnífico. Majestoso, não é? Ah, grande Porto. Viva o Porto!